A amizade, ela, pelo menos na filosofia, mas mais do que isso, na nossa vida cotidiana, é, é um dado da nossa existência, né? Temos amigos, temos amigas. Para nós, na nossa cultura, o amigo é algo muito especial, não é? Falamos mais do amigo, também no substantivo masculino, do que na amiga, porque de certa forma nós temos uma dificuldade muito grande devido à nossa estrutura masculinizada, né? De também encarar as mulheres como amigas. Existe todo um preconceito e toda uma coisa misteriosa, né? Homens e mulheres sendo amigos sempre vai dar alguma coisa, né? Mas parece que a amizade fica muito mais restrita ao campo masculino, né? No Ocidente, os primeiros a falarem de amizade, mas não nesse termo, foram os gregos, né? Os gregos usavam o termo filia, mas Aristóteles fala de filia como uma comunidade, não é? Hoje, né, na língua moderna grega, filia quer dizer de fato amizade, né? Mas também você tem, a partir daí, algumas derivações, né? Como, por exemplo, fili, que quer dizer beijo, não é? Amizade, comunidade, coletividade. Mas os gregos acreditavam que a verdadeira amizade só poderia haver entre homens e não entre homens e mulheres ou entre mulheres, não é? Mais tarde, os latinos dão o nome de a derivação que vem do verbo amar, não é? Surge então o substantivo amizade e depois o substantivo masculino, né? O amigo. É muito difícil a gente falar sobre os amigos, mas também falar sobre a amizade, não é? Nós temos algumas concepções e principalmente alguns conceitos relacionados a isso. Nós acreditamos, por exemplo, que amigos são poucos, são raros, são poucos, porque são leais, são sinceros e são verdadeiros, né? Cada um de nós parece que tem uma definição sobre amizade a partir também dos nossos interesses, né? Então a gente sempre vai colocar algumas pessoas como realmente sendo amigas e outras nem tanto, porque tudo depende do comportamento do outro em relação a nós, né? Basicamente. Se uma pessoa me traiu ou se uma pessoa de repente me decepcionou, talvez não seja mais merecedor de ser chamado de amigo, não é? Em tempos tão difíceis como os de hoje, fica também difícil a gente encontrar os amigos, não é? Ao longo da história, mas principalmente com os gregos, a amizade era fundamentalmente uma prova de lealdade, não é? Além de ser uma prova de lealdade, era também o espaço da confidência, da confiança, da fidelidade
da proximidade, da afinidade, né? Tudo isso mais ou menos criou em nós os conceitos sobre a amizade, né? Todos nós nos orgulhamos de termos poucos amigos, todos nós, de alguma maneira, acreditamos, né, que nós somos merecedores apenas de poucos amigos, mas autênticos, sinceros, né? Por outro lado, ao longo da história também foi se delineando um tipo de conceito sobre a amizade que está muito relacionado com a experiência, né? Com aquilo que as pessoas conseguem compartilhar, vivenciar. E geralmente a gente também acredita que o amigo é aquele que é mais propenso a enfrentar com a gente as dificuldades, né? Então parece que existe uma prova de fogo, que é a prova da dificuldade, né? Se eu estou realmente no buraco, se eu estou realmente numa situação muito difícil, e aí algumas pessoas aparecem, me ajudam, alguns amigos estão presentes, estão mais solidários, etc. Então eu considero essas pessoas mais amigos, né? De certa forma, a gente tem uma noção de que a amizade deve passar pelo sofrimento, pela dor, pela solidariedade e pelo compartilhamento, né? Então a gente acredita que essas pessoas realmente são sinceras, leais e, sobretudo, são desinteressadas porque estão conosco de alguma forma, né? Quando a gente realmente vive uma dificuldade e compartilha essa dificuldade, por exemplo, né? Estamos na cadeia ou estamos na guerra, estamos em situações realmente limites, né? Aí a gente pode medir, inclusive, o grau dessa relação que a gente chama de amizade, né? Estamos juntos, estamos no mesmo caminho, vamos passar pelas mesmas agruras, teremos as mesmas dificuldades e vamos enfrentar juntos. Evidente que quando a gente consegue viver uma experiência dessa com pessoas, às vezes até pessoas desconhecidas, né? Mas que de alguma maneira se aproximam em função da dificuldade, então a gente encara isso como amizade, né? A verdadeira amizade. Aquela amizade de pessoas que por décadas não se esquecem daquilo que foi vivido e daquilo que foi experimentado, né? Mas será que o amigo é só esse? Será que a gente não pode também entender o amigo como aquele que simplesmente não quer nada, não exige nada, mas também nunca passou por nenhum sofrimento junto comigo, ou eu com ele? Ou que eu nunca precisei e nunca quis de fato a ajuda dele, né? A gente também acha que as pessoas que nos ajudam de alguma maneira, de forma desinteressada, podem ser nossas amigas. No mundo tão virtual quanto o que nós estamos vivendo hoje, como é que se constroem as amizades? Não é? Como é que elas, de fato, podem existir? Não é? Confiar em alguém, saber que esse alguém está à disposição a qualquer hora do dia ou da noite, saber que eu posso ser acolhido, amparado por essa pessoa. Mas os parentes também não fazem isso? Nossos pais, nossos tios, nossos avós, será que também não fazem isso? Será que de alguma maneira não nos amparam? Não nos protegem? Né? A amizade também tem um outro caráter, né? Ao mesmo tempo que parece ser íntima, ela
se separa das relações mais íntimas mesmo, né? As relações familiares, não é? É mais fácil nós encontrarmos amigos fora do convívio familiar do que no interior do convívio familiar, né? Será que os nossos pais podem ser nossos amigos? Será que eu posso ser amigo da minha neta quando ela crescer? Será que eu posso ser amigo de mulheres? Da mesma maneira que a concepção, né, daquilo que a gente imagina ser a amizade está visceralmente ligada com a masculinidade? Será que homens e mulheres podem ser amigos? Podem dividir o mesmo sofrimento? Como eu disse, uma coisa eu estou sofrendo e alguém vem até a mim, estende a mão por compaixão, por solidariedade e por amizade. Outra coisa é eu, junto com uma pessoa, juntos vivermos momentos dramáticos e até trágicos. Não é? Nisso tudo, numa sociedade tão aberta, aparentemente aberta como a nossa, e também uma sociedade marcada, digamos assim, pelas relações virtuais, nós conhecemos, toda semana conhecemos gente nova. Não é? Toda semana encontramos pessoas, nos deparamos com pessoas e passamos a nos relacionar com pessoas desconhecidas. E muitas vezes, depois de algum tempo, por meio dessa relação virtual, a gente consegue, então, até compartilhar intimidades. Não é? Afinidades, intimidades sexuais, não é? Agora, nós temos clareza sobre hoje o que pode ser um amigo, uma amiga, como a amizade pode, de fato, construir algo, porque tem um outro aspecto também interessante nisso, é a expectativa, né? Porque parece que nós temos também essa expectativa positiva, uma espécie de esperança de que os amigos são pessoas melhores do que as outras pessoas, os colegas, né? O amigo é uma coisa especial, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Então parece que o amigo ele tem assim uma aura, alguma coisa diferente, não é? E a gente tem orgulho de dizer isso. E é muito bom ouvir também, nossa, você é meu melhor amigo. Essa expressão, ela é também muito forte, não é? Porque mostra o grau de comprometimento, né, que a gente assume nessas relações que a gente chama de amizade, né? É óbvio que não dá para passar a vida sem amigos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fui forjada pelos amigos, né? Aprendi com os meus amigos, vivi histórias com os meus amigos, mas também, por outro lado, a gente também tem que reconhecer que não é fácil, né, ter amigos. Porque ao mesmo tempo que a gente tem, exteriormente, a gente tem essa aura, né, essa coisa de que o amigo é algo insuperável, quase que um ser puro, né? No nosso íntimo, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, quantas vezes a gente não discorda? E mais do que discordar, quantas vezes a gente não se decepciona, né? Ou então a gente cai numa onda de ciúmes e outras coisas mais, né, a respeito
do outro que a gente diz amigo, né? E nem sempre a gente diz tudo, né? Nem sempre. O amigo não é aquele que a gente pode, de fato, dizer tudo, né? Tudo depende do momento, tudo depende... Às vezes, nós somos mais sinceros com pessoas desconhecidas do que com os nossos amigos ou os nossos parentes, aqueles mais próximos, né? Muitas vezes temos condições de dizer para alguém menos próximo aquilo que a gente não diz para os amigos, não é? A amizade que pode superar qualquer barreira, qualquer limite, a amizade que nos leva para a compaixão, a amizade que nos leva a uma leitura de mundo muito parecida, né? Eu, particularmente, penso o seguinte: quem são os meus amigos? Aqueles que, pelo menos, eu considero como amigos. São aqueles mais próximos daquilo que eu penso, né? Dificilmente eu teria disposição para me tornar amigo de uma pessoa que me persegue, de alguém que constantemente destila o seu ódio, ou que de alguma maneira destila comentários que são extremamente que me desqualificassem, por exemplo. Dificilmente eu vou me apegar a alguém que vive me criticando o tempo todo, não é? Dificilmente eu vou me apegar a alguém que acha que ser sincero é dizer tudo a qualquer momento. Não é tão simples assim ser amigo de alguém. Aliás, não é tão simples assim viver as amizades, porque elas vão e vêm. Há momentos em que você está mais próximo da pessoa amiga, e aí você compartilha mais, conversa mais. Há momentos que você está distante, né? E há momentos em que é muito bom estar com um amigo ou amiga. Sabe, aquela pessoa que te faz bem, que quando ela chega, você se sente bem, então é gostoso conversar com ela, ou porque você aprende, ou porque vocês aprendem, ou porque vocês trocam, ou porque vocês dialogam sem aquela reserva moral, ou então sem aquela reserva, vamos dizer assim, intelectual, né? Não posso perder um diálogo, não posso perder uma discussão com ele, etc, etc, né? Ou então a questão da admiração, que é outro ponto importante, porque muitas vezes a admiração pode levar à decepção, como pode levar à paixão, não é? Então, ser amigo de alguém, ou ser amiga de alguém, é algo muito complicado, não é simples assim. A gente continua a acreditar, vamos dizer assim, em conceitos, coisas construídas e que ficam na nossa mente achando que realmente é isso, sem contar o fato que a gente, na maioria das vezes, repete as mesmas definições sobre amigo, amizade, um amigo, etc, etc, né? Será que é possível a gente ter amigos só para jogar a conversa fora? Tomar cerveja, bater papo, sem nenhum compromisso, sem nada, sem compromisso ideológico, sem compromisso de afinidade teórica, intelectual? Ou será que a gente só vai se aproximar realmente das pessoas que, de alguma maneira, têm alguma dessas afinidades, né? Então, a amizade é algo imprescindível para a nossa vida, mas como que se dá isso? Eu acho extremamente complicado, porque não é fácil ser amigo, né? Estar amigo. Eu, por exemplo, eu tenho ex-amigos. Por incrível que pareça, eu tenho ex-amigos, né? Pessoas que, a partir de um determinado momento, nós passamos a discordar
né, com tanta veemência que rompemos. Né, rompemos. Né? Eu poderia dizer assim, mas faltou da minha parte ou da parte da pessoa mais compreensão, mais aceitação, mais resignação. Talvez, talvez, não é? Talvez. Eu não saberia dizer para vocês qual a razão. Né? Quer dizer, se faltou alguma dessas coisas. Mas talvez tenha faltado, sim. E por outro lado, quer dizer, o verbo que fica o tempo todo na minha cabeça é construir. Né? A amizade é algo que deve ser construído. Assim como todo mundo diz, o amor deve ser regado todos os dias, aquela coisa toda. Mas tem momentos também que a gente se cansa do amigo, né? A gente se cansa, às vezes, da chatice da pessoa, a pessoa se cansa com a minha chatice, se cansa das mesmas coisas, desculpe, das mesmas coisas que eu falo, e assim por diante. Então, viver uma amizade é um grande desafio, não é? Um enorme desafio. E para terminar, há um ditado que vem lá da Idade Média, né, que é meio famoso, que diz o seguinte: você realmente quer conhecer alguém, quer ser amigo de alguém? Você só vai fazer isso, você só vai ter condições de saber quando você e a outra pessoa juntos sentarem e comerem um saco de sal. Juntos. Porque comer sal, você sabe, né? Ninguém consegue. Um saco de sal, ou seja, 1 quilo de sal. Né? Aí você vai ver se realmente a pessoa é sua amiga e você é amiga dela. E ela vai saber também, né? Nesse compartilhamento. Então, vamos pensar sobre isso. Sobre a amizade.